paz do Senhor, irmãos, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Algo de Novo, da nossa igreja congregacional em Itaipu. Eu sou o seminarista Caleb, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus por mais um dia em que podemos falar da sua palavra, falar do seu amor e ler a sua palavra. É muito bom ser filho de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ler a palavra dele, vamos compartilhar mais um pouco dessa palavra que nós até comentamos no domingo sobre ela. Eu quero falar mais algumas coisas sobre ela aqui e talvez eu possa não ter falado, mas eu queria comentar mais sobre ela, em nome de Jesus. Vamos orar, então, em nome de Jesus? Senhor, muito obrigado por hoje, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, porque não temos por que não te agradecer, só temos que te agradecer. Não temos outra opção, Pai, porque além de tudo que o Senhor nos proporciona nesta terra, o Senhor nos deu a vida eterna. Então fala conosco, Pai. Fala conosco, seja com a tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o nosso texto logo, mais rapidamente. Eu quero que você aproveite bastante porque esse texto é muito bom. Esse texto é um texto que nos conforta, é um texto que nos motiva e é um texto que mostra que o nosso Deus está conosco. Amém? Vamos ler esse texto maravilhoso? Atos 1, verso 8 e 9. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E a gente dá um glória nessa hora, né? E tendo falado estas coisas, vendo ele foi levado, nosso Senhor Jesus, para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, aqueles que o assistiam subir. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque recebemos o poder do Espírito Santo. Amém. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto bom, que texto maravilhoso. Foi um dos textos que nós lemos no domingo e falamos sobre o fato de recebermos poder, recebermos autoridade. Deus não disse que nós recebemos uma bola de cristal, que adivinharemos, que... Não, ele disse que receberíamos poder. Que poder é esse? O poder que vem através do Espírito Santo de Deus. O poder que é capaz de falar da palavra dele com verdade, com fidelidade, porque nós somos pecadores, né? Então nós seríamos muito falhos em reproduzir aquilo que Deus queria nos falar através da tua palavra. E talvez cairemos no conto dos fariseus mais uma vez, né? Mas Jesus não queria isso. Jesus, quando sobe, fala que receberíamos poder, o poder da vida eterna que ele nos dá, o poder da fé, o poder de crer em Jesus Cristo, de crer em Deus e de ser fiel à sua palavra. E é claro que nós também cremos em milagres até hoje, nós não negamos isso, nós cremos que acontece, Deus opera milagres ainda, né? Falamos disso também no domingo. Mas o bom desse texto é isso. É que Deus mostra mais uma vez que ele é presente em nossa vida, que ele está conosco, que ele é o nosso Deus, né? Então, receberíamos poder. Mas o interessante é que a gente vê um contexto dessa igreja onde em Atos eles estavam ali muito reunidos e se reuniam bastante, mas Judéia e Samaria e a última parte da terra ainda não tinha sido alcançado. E a igreja já estava ali há muito tempo. E um fato que talvez a gente não possa ter trabalhado bastante no nosso culto de domingo, você está convidado a estar lá também no próximo domingo, né? Foi o fato de que Deus fez com que a sua igreja fosse espalhada por toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. Eu vou dizer até a última parte da terra, talvez não, né? Ainda, ou talvez sim, e eu não sei, né? Mas pelo menos por toda Jerusalém, Judéia e Samaria, nós vemos o relato de que isso aconteceu. Nós já sabemos que isso aconteceu, porque Deus fez com que a perseguição sobreviesse pela sua igreja, em cima da igreja, né? E aconteceu. E às vezes na nossa vida acontece dessa forma. Deus quer fazer algo em nossa vida e nós ainda não sabemos como fazer. Nós continuamos fazendo nossos afazeres na igreja, em nossa casa, continuamos crendo em Deus, continuamos acreditando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o soberano Senhor, mas as promessas dele não se cumprem em nossa vida e a gente não entende por quê. Porque talvez não nos atentemos àquilo que Ele nos prometeu. Como falei no início, às vezes não poderíamos faltar até com a fidelidade na palavra dele, se não tivéssemos o poder do Espírito Santo de Deus que nos revelasse a sua palavra, né? Então, nós
nos reunimos e cultuamos e agradecemos e oramos e fazemos jejum e as promessas não se cumprem e a gente não entende por quê, mas Deus que prometeu, então Ele faz cumprir de uma forma ou de outra. E dessa forma aqui não foi muito agradável. Ser perseguido não é muito agradável, ainda mais porque Saulo estava envolvido nessa perseguição, ainda não era Paulo. Então muitos cristãos penaram em sua mão, né? Foram presos por eles, caçados por ele, e isso é muito difícil. É muito difícil você conseguir crer que a promessa vai acontecer em sua vida diante de uma perseguição, diante de um momento difícil, onde estava tudo bem, tudo corria bem, a igreja corria bem e tudo mais e tal, não havia problema no meio dos irmãos, eles conseguiam se reunir, se encontrar, sabiam os horários, sabiam os dias, mas sobreveio sobre eles uma perseguição. Então o que eu quero que você guarde no seu coração é que as promessas de Deus vão se cumprir. E isso é um motivo para glorificarmos a Deus. E elas vão se cumprir de um jeito ou de outro, porque foi Deus que prometeu. Então não adianta você deixar de ter fé porque algo não se cumpriu na sua vida, a sua família ainda não foi alcançada. Se Deus prometeu, vai se cumprir. É claro que a gente quer que as coisas se cumpram de uma maneira amorosa, de uma maneira branda. Então peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor sensibilidade para você entender e ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele falar no seu coração e você consiga cumprir aquilo que Ele quer para que as promessas se cumpram de uma maneira abençoada em sua vida, para que não haja necessidade de uma perseguição, para você entender que Deus quer cumprir a promessa dele na sua vida. Eu quero que nessa palavra você grave no seu coração que Deus cumpre as promessas dele. E Ele vai cumpri-las na sua vida. Ele vai cumprir na minha vida, como já cumpriu várias, em sua vida e em minha vida. E Ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Mas peça a Ele para que você tenha um pensamento compatível com aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Peça a Ele para que você saiba ouvir a voz do Espírito Santo. Dedique sua vida em oração, leitura da palavra, em buscar ao Senhor e louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, para que você fique sensível à voz dEle. Para que você entenda quando Ele quer que você faça ou deixe de fazer algo, porque assim deve ser a nossa vida. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração de uma maneira em que você entenda que as promessas dele estão aí, elas vão se cumprir de uma forma ou de outra, ele faz se cumprir porque ele é fiel à palavra dele. Mas entenda que se você for um telespectador de camarote, se é que eu posso dizer assim, é muito mais prazeroso de assistir a mão de Deus atuar na sua vida. Saiba disso, creia nisso. E você está convidado a se inscrever nesse canal. Mais uma vez eu digo isso, né? Já chegamos a um número que nós nem esperávamos, né? De inscritos. Está sendo uma bênção, está sendo abençoador, está sendo maravilhoso saber que você está aí e está sendo alcançado por Deus. Amém? Então, eu sou o seminarista Caleb. E eu espero que Deus possa ter abençoado a sua vida, em nome de Jesus. A nossa igreja é congregacional em Itaipu, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 3408. Se você quiser aparecer lá e nos visitar algum dia, estamos de portas abertas para você. Amém? Quinta-feira às 7h30, domingo às 7 horas da noite e às 9 horas da manhã, escola dominical. Seja muito bem-vindo caso você vá e Deus te abençoe. Deus é bom, Deus é grande. Fique na paz.